relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto favorecem o ou a. Então, essas iniciativas que nós vamos conhecer favorecem o quê? Vejamos. Espera aí que eu só vou tossir. Desculpa. Superar a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no país tem sido uma tônica daqueles que se dedicam a pesquisar as heranças de origem afro à cultura brasileira. A esse esforço de reconstrução da própria história do país, alia-se agora a criação da plataforma digital Ancestralidades. A história do negro no Brasil vai continuar sendo contada, e cada passo que a gente dá para trás é um passo que a gente avança, diz Márcio Black. Idealizador da plataforma sobre o estudo de figuras ainda encobertas pela perspectiva histórica imposta pelos colonizadores da América. Em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto favorecem o ou a. Recuperação do tradicionalismo, estímulo ao antropocentrismo, reforço do etnocentrismo, resgate do teocentrismo ou crítica ao eurocentrismo. Veja só. A única alternativa que dialoga criticamente com o fato da colonização será a crítica ao eurocentrismo. Por quê? Porque essa história contada de como foi a nossa colonização, né, e a história que reduz a figura do negro no Brasil somente à figura de escravidão é uma perspectiva eurocêntrica, né? Então, muito além do povo brasileiro ser formado por indígenas e africanos que foram escravizados, que foram brutalmente violentados, nós também temos que pensar na chave afro-brasileira enquanto possibilidade de riqueza, né? Enquanto possibilidade de criação. Claro que isso é muito importante. Quando a gente fala sobre ler e contribuir e conhecer a nossa ancestralidade de maneira afrocentrada, isso não significa que nós vamos ignorar o histórico de violência da colonização brasileira. No entanto, nós não vamos reduzir a experiência do negro no Brasil apenas à dimensão da violência, como se fosse um povo que não tivesse nada para contar além do histórico vivenciado pela violência colonizadora. Cuidado, isso não significa que conhecer o fato da violência colonizadora não é importante. A questão tem muitas outras coisas para conhecer, sabe? Então, entender as figuras africanas não apenas como aqueles que foram trazidos para a colonização, mas aqueles que criaram, aqueles que impulsionaram, aqueles que foram reis e rainhas, sabe? Vale comentar, esse tipo de perspectiva que busca valorizar a história negra fora de uma chave apenas colonizada, dialoga com uma possibilidade de nós pensarmos a história de maneira afrocentrada, né? Então, não eurocentrada. Faz sentido? Enquanto que os outros termos que aqui aparecem não dialogam com aquilo que está sendo pedido no texto. Eu aproveito para fazer uma breve explicação sobre cada um desses tópicos. Então, basicamente, quando a gente fala de tradicionalismo, nós estamos ancorando essa perspectiva na tradição. Antropocentrismo, foco no ser humano, homem, antropos no centro. Etnocentrismo é a perspectiva de que uma cultura é superior, hierarquicamente melhor do que a outra, ou teocentrismo é a perspectiva de um Deus no centro.